Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos, bem-vindas à Central dos Números, o canal de questões resolvidas mais didático do YouTube. Na nossa sessão Teoria mais Exercícios da playlist de matemática para concursos, a gente vai ver no vídeo de hoje como resolver problemas com porcentagem. E por que eu escolhi este tema? Por quê? Com 100%, 100 é muito, né? 99% de certeza vai cair questão de porcentagem no seu concurso se por um acaso você estiver fazendo uma prova de matemática. Se tiver prova de matemática no seu concurso, a probabilidade de cair porcentagem é muito grande. Então, a gente vai ver como resolver problemas com porcentagem e um super macete também nesse vídeo de hoje. Curtiu a ideia? Se não curtiu, o momento é agora. Clica nesse botão de joinha aí, faz ele ficar azul e se inscreva aqui no canal para você não perder esses conteúdos bacanas direcionados para concursos públicos que eu tenho divulgado para você. E claro, bora compartilhar esses vídeos nas redes sociais. Vamos fazer bombar esse canal. Fechado? Vamos ver então como resolver problemas de porcentagem? Bom, quando a gente fala em porcentagem, você pensa em quê? Porcentagem, como o próprio nome diz, é alguma coisa em relação a 100. Porcentagem é uma divisão por 100. Se você tem, por exemplo, 57%, o que quer dizer esse número, 57%? Ele significa que você tem 57 chances ou partes em um total de 100 partes. Então, por exemplo, 57% das pessoas são felizes. Isso quer dizer que a cada 100 pessoas, 57 são felizes. Entende? Muita gente, ao trabalhar com porcentagem, trabalha com números decimais. 57% é o mesmo que 0,57. Por quê? Porque esse número é a representação da divisão dessa fração. Ele é a representação de 57 dividido por 100. Consegue ver? 57 dividido por 100 é 0,57. Aí você me pergunta, como que eu devo trabalhar? Eu tenho que usar necessariamente o número decimal para trabalhar com porcentagem ou eu posso trabalhar com fração também? Você vai escolher aquela forma que for a mais fácil para você. Se você gostar de trabalhar com número decimal, usa número decimal. Se você preferir trabalhar com fração, usa fração. Combinado? Quando você tem uma porcentagem, ela nunca vem sozinha assim. Sempre que você fala de porcentagem, você fala a porcentagem de alguma coisa. Então, no exemplo que eu dei, eu disse que 57% do povo é feliz. Então, observe, você tem 57% de alguma coisa. Os problemas sempre falarão assim. Nesse caso, como que você vai transformar isso em um cálculo matemático? Você vai transformar os 57% ou em uma fração ou em um número decimal. Então, 57% é o mesmo que 57 dividido por 100, ou é o mesmo que 0,57. O di e o do você vai substituir por uma multiplicação e a sua variável você vai escrever, vai ser o que vai ser multiplicado, vai ser o termo a ser multiplicado. Entende? Então, 57% do povo é 57 dividido por 100 vezes o povo, ou é 0,57 vezes o povo, vezes uma variável que a gente pode chamar de x. Entendido? Simples até aqui, não é? Vamos ver agora um macete que pode facilitar muito o seu cálculo de porcentagem em problemas? Vem comigo.
Existe um truque que é o chamado truque dos 10%, macete dos 10%. Esse truque, esse macete é muito útil. Por quê? 10% de qualquer número é o próprio número com uma casa a menos. Ou seja, você vai pegar a vírgula e deslocar uma casa para a esquerda. Para todo número é assim? Sim, 10% de qualquer número é calculado deslocando-se a vírgula uma casa para a esquerda. Então, 10% de 480. A vírgula não está aparecendo, ela está aqui depois da última casa. Desloca uma casa para a esquerda, vai ser 48. 10% de 60,5. A vírgula está aqui, desloca uma casa para a esquerda, vai ser 6,05. 10% de 0,99. Desloca a vírgula uma casa para a esquerda. Não tem número antes, então coloca um zero. 0,099. Entendido? Então, guarde esse macete porque ele é muito útil e agiliza o seu raciocínio na prova. Para calcular 10% de qualquer número, basta andar com a vírgula uma casa para a esquerda. Por que esse macete é útil? Porque se você sabe 10%, você consegue calcular, por exemplo, quanto é 5% facilmente. 5% é a metade de 10%. Concorda? 10 é o dobro de 5. Então, 5% de um número é a metade de 10%. Então, se 10% de 480 é 48, quanto é 5% de 480? É 48 dividido por 2. É a metade. 48 dividido por 2 dá 24. O mesmo raciocínio você pode aplicar para valores maiores que 10%. Então, quanto é 20% de 480? Se 10% é 48, 20% é o dobro. Vai ser 2 vezes 48. 2 vezes 48, 96. 30%, 3 vezes 10%, 3 vezes 48. E assim sucessivamente. Entendido? Outro truque, outro macete para gravar porcentagem muito útil. Quanto é 50% de qualquer número? 50% de qualquer número é a metade do número. Então, para calcular 50% de qualquer número, pega o número e divide por 2. 50% de 480 é 480 dividido por 2, o que dá 240. Então, outra regrinha, 50% de qualquer número é a metade deste número. Fechado? Se você sabe que 50% é a metade, quanto vai ser 25% de determinado número? Vai ser a metade de 50%. 25% é a metade de 50, não é? 25% de 480 vai ser 240 dividido por 2. 240 dividido por 2 dá 120. Entendido? Curtiu o macete? Vamos agora, então, treinar questões de concurso com esse conteúdo. Vamos aprender a interpretar os problemas de porcentagem. Vamos lá? Vem comigo. Questão que caiu em um concurso organizado pela banca VUNESP. Uma empresa recebeu 1.200 currículos de candidatos interessados nas vagas oferecidas de emprego e selecionou 35% deles, dos currículos, para realizarem uma prova. Correto? Selecionou 35% dos candidatos que enviaram currículos. Sabendo que 15% dos candidatos que fizeram a prova foram contratados, então o número de candidatos contratados foi qual? Bem tranquila essa questão. Você tem, então, um número total de currículos e o problema disse que 35% das pessoas que enviaram esses currículos fizeram uma prova. A gente consegue calcular, então, quantas pessoas fizeram a prova? Consegue. Basta calcular 35% das pessoas que enviaram currículos. 35% de 1.200. Concorda? Quanto é 35% de 1.200? É 35% vezes 1.200.
Vamos fazer usando o macete dos 10%? Vamos lá. 10% de 1.200 é 120. Anda com a vírgula uma casa para a esquerda, certo? Se 10% é 120, a gente quer 35. Quanto é 30%? 30% é 3 vezes 120. 3 vezes 120, 360. Quanto é? Falta para 35, 5%. Quanto é 5% de 1.200? É a metade de 120. É 60. Sendo assim, 35% vai ser 360 mais 60, o que dá 420. Viu como você consegue ir mais rápido e consegue fazer contas mais fáceis usando esse macete dos 10%? Então, o que a gente viu? 35% dos candidatos, 420 candidatos fizeram a prova. Desses que fizeram a prova, 15% foram contratados. Então, ele quer saber quantos candidatos foram contratados. A gente tem que calcular 15% de 420, ou seja, 15% vezes 420. Usa o macete dos 10%. 10% de 420 anda com a vírgula uma casa para a esquerda, é 42. 5%, metade de 42, é 21. Sendo assim, 15% é 10 mais 5, né? Isso vai dar 42 mais 21. 42 mais 21 é 63. Então, essa é a resposta da questão. 63 candidatos foram contratados. Entendido? Dúvida? Se você tiver dúvidas, se lembra, pode me escrever, deixe sua dúvida aqui embaixo nos comentários que eu vou tentar te ajudar. Questão de porcentagem sempre cai nas provas de concurso. Vamos ver outra questão? Vamos lá. Pausa o vídeo e tenta resolver essa questão. Essa questão caiu em um concurso organizado pela Fundação Getúlio Vargas. Antônio tem que visitar 120 clientes esse mês. Ele já visitou 35% dos clientes até agora. O número de clientes que Antônio ainda tem que visitar para cumprir sua meta é qual? Existe mais de um jeito de resolver essa questão. Vamos trabalhar com a porcentagem. Então, o Antônio tem que visitar 120 e ele já visitou 35%. Você pode calcular 35% de 120 e saber quantos ele já visitou e depois subtrair 120 menos esse número, ou pode calcular direto o número que falta. Se ele já visitou 35%, quantos por cento faltam para ele visitar ainda? Se ele já visitou 35% de 120, faltam 100%, que é o total. Ou seja, a gente está falando de 35%, a gente está falando de um total de 100. 100% menos 35%, 65%. Ou seja, faltam para ele visitar 65% dos 120 clientes, certo? Entendeu? Se ele já visitou 35%, faltam 65% para dar os 100%. Aí vai ser 65% de quê? 65% de 120. Como eu vou calcular 65% de 120? Uso o macete dos 10% e dos 50%. Vamos lá. 65% a gente pode calcular como 50% mais 10% mais 5%. Não é? 50% de 120 é a metade de 120, é 60. 10% de 120 é 12. 5% de 120 é a metade de 10. 12 dividido por 2 é 6. Então, 65% vai ser 60 mais 12 mais 6. 60 mais 12 mais 6. 60 mais 12, 72. 72 mais 6, 78. Faltam para ele visitar 78 clientes. Não gostou do macete? Não tem problema. Para resolver essa questão, faz 65% vezes 120. 65% é o quê? 65 dividido por 100, o que dá 0,65. Aí você vai fazer a multiplicação. 0,65 vezes 120. Vai dar exatamente os mesmos 78. Entendido? Essa é a resposta dessa questão. Tranquilinho, não é? Vamos ver agora uma outra questão que não fala o total que é avaliado? Vem comigo. Questão do Instituto AOCP. É aquele tipo de questão que não tem opções de resposta, tem que falar se a afirmação está certa ou errada.
Se um coturno tático tem seu preço P aumentado em 20% e, na sequência, tem um desconto de 20% sobre o novo valor, então o preço volta a ser P. Isso está certo ou errado? Então, primeiro, o coturno tinha um preço P e foi aumentado em 20%. Quando o problema não falar exatamente qual é o valor definido de determinado produto, um modo que você pode utilizar para resolver esse tipo de questão é atribuir um número a esse total. Qual o número, professor? O número que você quiser. Se ele fala que ele tem um preço P, pode custar R$1, pode custar R$100, pode custar R$50. Geralmente, nas questões de porcentagem, para ficar mais fácil, a gente atribui o valor de 100. Então, vamos supor que o preço desse coturno fosse R$100. O problema disse que houve um aumento de 20%. Então, quanto passou a custar esse coturno se houve um aumento de 20%? Primeiro, calcula 20% de 100. 10% de 100 é 10. Anda uma casa com a vírgula para esquerda. 10. 20% é o dobro, é 20. Então, se o coturno custava 100, agora ele custa 100 mais o tanto que aumentou. 100 mais 20, 120. Entendido? Depois, foi dado um desconto de 20% sobre o novo valor. Então, vai ser 20% sobre 120. 20% de 120, quanto é? 10% de 120, anda com a vírgula uma casa para a esquerda, é 12. 20% é o dobro. 2 vezes 12, 24. Se houve um desconto, a gente vai subtrair 24 unidades desse 120. 120 menos 24 dá 96. Então, depois do desconto, o coturno passou a custar R$ 96. O preço voltou a ser P, voltou a ser R$ 100? Não! Se você dá um aumento e na sequência dá um desconto com o mesmo valor, o preço não volta a ser o mesmo. Custava R$ 100, passou a custar R$ 96. Então, essa afirmativa está errada. Entendido? Dúvidas? Essas são as questões de porcentagem que eu separei para você. Geralmente, questões de porcentagem são assim. Tem um probleminha que tem lá uma porcentagem no meio e você tem que trabalhar com ela. Se você quiser treinar mais questões, incluindo questões de porcentagem, mas também de outros temas, dá uma olhada nas playlists que eu separei para você, tá bom? Tem outras questões para você treinar, porque só treinando você vai ficar fera no assunto. Valeu? No mais, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, por favor, não me fala isso. Se inscreve aí, dá sua força, vamos fazer esse canal crescer ainda mais. Clica nessa carinha que está aparecendo e clique em inscrever-se. Combinado? É isso. Bons estudos e até a próxima.